Olá, bem-vindos a esta aula sobre aplicações das derivadas na física. Vamos começar relembrando um pouco sobre a cinemática introdutória. Primeiro, no movimento retilíneo uniforme. Movimento retilíneo uniforme, nós temos, como o nome já diz, uma velocidade constante e, portanto, uma aceleração nula. Esse movimento, evidentemente, pode ser transposto para um eixo representativo, uma vez que é um movimento retilíneo, um eixo que podemos orientar. E a equação básica, S igual a S0 mais VT, pode muitas vezes ser reescrita como x igual a x0 mais VT. X é um outro nome que se dá para o marco dos espaços. x0 é o marco inicial, é o indicativo da posição do objeto quando o tempo era o tempo inicial zero, a partir do momento em que, digamos, foi observado o movimento. Nós poderíamos usar qualquer uma das duas notações. Eu vou priorizar a de baixo, porque, entre outras coisas, ela nos ajuda a lembrar que estamos transpondo este movimento para um eixo representativo. Basta que nos lembremos que esse x está representando a mesma coisa que isso, ou seja, o marco dos espaços. Como nós sabemos, a velocidade ela é a derivada do espaço com respeito ao tempo. Essa notação é muito conveniente aqui. Então, isso aqui seria a derivada com respeito ao tempo disso aqui, que é o espaço. Mas derivar isso nós sabemos. Vamos nos lembrar que nós estamos derivando com respeito à variável tempo. x0 e v são constantes, a única variável é o t aqui. Aqui nós temos a derivada de uma soma, que é a soma das derivadas. A derivada de uma constante e a derivada de vt, que é v. Nós sabemos, por outro lado, que a derivada de v, da velocidade com respeito ao tempo, é a aceleração. O caso aqui é que a nossa velocidade é constante e a derivada de uma constante é zero. Ou seja, a aceleração no movimento retilíneo uniforme é nula. Uma vez que estamos mexendo com derivadas sucessivas, é interessante observarmos uma questão notacional aqui. X é o espaço, dx dt é a velocidade. dv dt é a derivada da velocidade, que portanto é a derivada do que está aqui. Nós chamamos de d2x dt2, e é assim que nós representamos a derivada segunda de x com respeito a t. Então, a derivada primeira do espaço com respeito ao tempo e à velocidade, a derivada segunda do espaço com respeito ao tempo, é, como nós sabemos, a aceleração. Neste caso específico, a aceleração é nula. No movimento retilíneo uniformemente variado, nós temos aqui a equação dos espaços, que nesse caso nós vamos escrever dessa forma: x igual a x0 mais v0t mais at2 sobre 2. A velocidade, que é a derivada do espaço com respeito ao tempo, é a derivada dessa expressão. E nós sabemos que a derivada de uma soma é a soma das derivadas. A derivada de uma constante é zero, a derivada da constante vezes t é a constante, como nós sabemos, e aqui a sobre 2 é constante. A derivada de uma constante por uma função é a constante vezes a derivada da função. Isto aqui nos dá v0 mais at, que é precisamente a expressão para a velocidade em função do tempo, que agora, evidentemente, é variável. Resumindo, agora a velocidade, que depende do tempo, é v0 mais at. A aceleração, que é a derivada da velocidade com respeito ao tempo,
que portanto era d2x dt2, é evidentemente a derivada disto aqui, v0 mais at. E a derivada de uma soma é a soma das derivadas. A derivada de uma constante é zero, a derivada de a vezes t é a, evidentemente. Nós aqui simplesmente estamos restituindo o fato de que a derivada segunda do espaço com respeito ao tempo é de fato a aceleração. Se quiséssemos derivar uma terceira vez, lembre-se, nesse caso aqui, a aceleração é constante, né? d3x dt3 é a derivada dessa constante, que evidentemente é nula. Nós vamos agora passar a considerar um sistema massa-mola. Uma mola presa a uma parede também está presa a um corpo de massa m. Digamos que nessa posição a mola esteja em repouso, em uma posição na qual ela não esteja nem comprimida nem distendida. Essa posição nós indicaremos em uma horizontal através daquilo que chamaremos de marco zero. Poderemos identificar isso com x igual a zero, o que pela notação já nos ajuda a lembrar que este movimento se fará ao longo de uma horizontal apenas. Vamos imaginar agora que nós, digamos, tenhamos empurrado esse bloco, neste caso na direção da parede, comprimindo, portanto, a mola, e o tenhamos feito alcançando uma distância que nós vamos chamar aqui de A. Nós então empurramos na direção da parede e largamos, e nós vamos observar que movimento seria esse, nesse sistema massa-mola. A famosa lei de Hooke, ela nos diz que num sistema massa-mola, a força que a mola fará sobre o bloco tem sentido contrário ao deslocamento dessa mola e é proporcional a ele. É um K vezes esse deslocamento sofrido pelo objeto, e esse sinal de menos está dizendo que ela tem sentido contrário a esse deslocamento. Por exemplo, aqui nós deslocamos, digamos, para a direita. Então o vetor força aqui, neste caso, estará apontando para a esquerda. E sua intensidade irá variar, dependendo da posição do objeto com respeito ao marco zero, digamos assim, de acordo com esta lei, que foi obtida empiricamente. Nós aqui usamos uma notação correta, que é a notação vetorial, embora neste momento nós não precisemos tanto de uma notação vetorial. No futuro, nós vamos analisar provavelmente outros tipos de movimento, onde a notação vetorial vai ser fundamental. Aqui, no entanto, não será tão necessária. Nós vamos usar a notação escalar. Uma observação sobre essa constante K. É um número que depende das propriedades da mola, mais especificamente da consistência da mola, do material de que a mola é feita. Vamos começar nos lembrando que a força sobre um objeto de massa m é o produto de sua massa pela aceleração que ele adquire. Por outro lado, nós já sabemos que a aceleração é a derivada segunda do espaço com respeito ao tempo. Aliando essas duas expressões, nós teremos então m d2x dt2 igual a menos k vezes x. Antes de prosseguirmos com isso, vamos observar que esse x é a posição, é o marco dos espaços, é algo que depende do tempo. Para cada valor do tempo, você terá uma posição específica.
Na hora em que nós encontrarmos esta relação, essa expressão, nós teremos, portanto, condições de obter a posição exata do corpo em qualquer instante de tempo que quisermos. Encontrar essa expressão é, portanto, fundamental para que possamos entender o movimento que esse sistema irá fazer. E como encontramos a solução para isso? Através do cálculo diferencial, mais especificamente resolvendo esta equação diferencial. Não é aqui o nosso intuito resolver equações diferenciais, então eu já vou fornecer a solução dessa equação. O que é resolver uma equação diferencial? Significa encontrar a função que satisfaz essa equação, que obedece esta lei. Que função é essa? A função x como função do tempo. Resolver uma equação diferencial é encontrar uma função que satisfaz determinadas condições. Como eu mencionei, eu já vou fornecer a solução para esta equação diferencial. Qual é a solução? A solução é a seguinte: x de t será a vezes o cosseno de ômega t mais delta. Delta e ômega são letras gregas. De qualquer maneira, A, ômega e delta são constantes. A, ômega e delta são constantes. O A é a amplitude do movimento. Então a solução para esta equação diferencial é esta aqui. Essa é a função x que governa o movimento deste bloco. Dado qualquer valor de tempo aqui, você obtém como consequência a posição exata deste objeto. Vamos apenas verificar que isso de fato pode condizer com esta equação. E isso é simples de fazer. Quem é dx dt? Isso é uma constante, lembre-se. A derivada de uma constante por uma função é a constante vezes a derivada da função. Que função é essa? Cosseno de ômega t mais delta. Lembre-se que a, ômega e delta são constantes. A única variável aqui é o tempo. Vamos continuar. E aqui estamos assinalando que iremos derivar. Mas, de acordo com a aula passada, nós já sabemos derivar isso aqui. Muito bem, vamos repetir esse A que estava ali multiplicando. Então, isso aqui vai ficar A vezes essa derivada. Quem é? Menos ômega vezes o seno de ômega t mais delta. Eu repito que na aula passada nós aprendemos a derivar coisas assim. Vamos só ajeitar isso aqui, repetindo o que foi feito. dx dt é menos a ômega vezes seno de ômega t mais delta. E isso, como sabemos, é a velocidade. Vamos aqui derivar mais uma vez, derivar a velocidade. O que significa, evidentemente, obtermos a derivada segunda do espaço com respeito ao tempo. Lembre-se, menos a ômega é constante. A derivada de uma constante por uma função é a constante pela derivada da função, que agora é seno de ômega t mais delta. E nós, felizmente, sabemos também derivar isso. A derivada disso aqui é ômega vezes o cosseno de ômega t mais delta. Como tem um ômega aqui multiplicando com esse daqui, nós vamos obter então que d2x dt2 vai ser menos a ômega 2 vezes o cosseno de ômega t mais delta.
Agora vamos aqui observar A cosseno de ômega t mais delta. Esse é o x. A cosseno de ômega t mais delta. O x de t aparece aqui no meio, então. Repare, então, que nós vamos poder escrever o seguinte. T2x dt2 igual a menos ômega 2 vezes x. Agora vamos observar a semelhança entre isso aqui que nós obtivemos e esta relação aqui. Vamos observar que nós temos basicamente a mesma coisa, porque isso aqui significa que d2x dt2 igual a menos k sobre m x. O que nos diz, portanto, que para ômega 2 igual a k sobre m, ou seja, para ômega igual a raiz de k sobre m, nós teremos de fato que x de t igual a cosseno de ômega t mais delta satisfará esta equação diferencial. Na verdade, nós teríamos inclusive como garantir que esta é a solução geral para esta equação diferencial. Esta, que é a solução geral para esta equação diferencial, é, portanto, a equação que rege o movimento nesse sistema massa-mola. Movimento esse chamado de movimento harmônico simples. Esse termo do meio aqui, harmônico, ele diz respeito a essa função cosseno aqui, que é o que justamente nos dá aquela ideia de vai e volta. Qual é, portanto, a situação geral do movimento harmônico simples? Vamos resumir. Ele se faz ao longo de uma reta. É A vezes o cosseno de ômega t mais delta. Lembre-se, a única variável aqui é o tempo. Esse ômega é a raiz de k sobre m, onde m é a massa do objeto e k é a constante elástica. Esse é o nome dela. É a constante que depende do material do qual é feita a mola. Essa é a equação do movimento, mas nós poderíamos dizer que esse movimento tem algumas equações, simplesmente porque nós poderemos derivar isso aqui, dx dt ou x ponto de t, não sei se vocês se lembram, mas nós havíamos mencionado em aula anterior que x ponto aqui representa a derivação com respeito ao tempo. Isso vai ser menos a ômega vezes seno de ômega t mais delta, e x dois pontos, que está representando aqui a derivada segunda de x com respeito ao tempo, ou seja, a aceleração será menos a ômega 2 cosseno de ômega t mais delta. Este movimento, o movimento harmônico simples, nos apresenta uma aceleração, vejam que por si só já também é variável, está dependendo do tempo aqui. Não é um movimento que varia uniformemente, a variação da velocidade não é uniforme. Nós podemos descobrir algumas coisas simples, porém importantes aqui. O cosseno, por pior que seja quem esteja aqui dentro, o cosseno é sempre alguém que está entre menos 1 e 1. O cosseno de qualquer ângulo está entre menos 1 e 1. Esse A é uma distância, é um comprimento e como tal é algo positivo. Vamos multiplicar toda esta equação por este número positivo. Ao fazê-lo, como este número é positivo, ele não irá alterar o sentido da desigualdade. Então nós temos menos A menor ou igual a cosseno de ômega t mais delta
menor ou igual a A. Porém, quem é isto aqui? Isto aqui é precisamente o marco dos espaços. O que foi então que nós descobrimos aqui? Nós descobrimos que no sistema massa-mola, o objeto sempre estará nesse intervalo entre menos A e A. A é a amplitude. A, lembrem-se, foi aquele empurrão que nós demos, aquele comprimento que nós demos ao empurrar o objeto. A mola fará o objeto, isso aqui é a posição de descanso, a mola fará o objeto passear daqui para cá e assim por diante. Nunca extrapolará essa distância. Esta inequação está nos dizendo, portanto, que o movimento sempre ficará confinado a este intervalo. Vamos olhar para a velocidade, que nós sabemos aqui que é o x-ponto. O seno também, evidentemente, é algo que está entre menos 1 e 1. Este ômega, ele é um número que podemos considerar positivo. Então, A vezes ômega é positivo, sendo o ômega positivo e o A também. Vamos multiplicar este número, A ômega, por toda esta inequação. Nós teremos menos A ômega, menor ou igual, a desigualdade não se altera, porque nós estamos multiplicando toda ela por um número positivo. A ômega vezes seno de ômega t mais delta menor ou igual a ômega. Agora vamos multiplicar toda essa inequação por menos 1, e o motivo pelo qual nós estamos fazendo isso vai ficar muito claro daqui a pouco. Ao multiplicarmos tudo por menos 1, evidentemente, a desigualdade se altera. Isto aqui é a nossa velocidade, é a magnitude da nossa velocidade. O que foi que nós descobrimos com esta inequação aqui? Nós descobrimos que a nossa velocidade ela estará entre menos a ômega e a ômega. A maior velocidade possível é a ômega, a menor velocidade possível é menos a ômega. Sinais contrários para a velocidade indicam tão somente que a velocidade eventualmente assumirá sentidos opostos. Nós poderíamos, de maneira mais simplificada, resumir isso aqui dizendo que o módulo da velocidade é sempre menor ou igual a ômega. Quando é que a velocidade atingirá sua magnitude máxima? É só fazermos esta averiguação. Quando é que a velocidade vai ser igual a ômega? Ou seja, quando que nós observaremos o movimento assumindo a velocidade máxima? Bem, é só nós lembrarmos que a velocidade ela é menos a ômega seno de ômega t mais delta. Isso é menos a ômega seno de ômega t mais delta. Ora, duas coisas, quando iguais a uma terceira, é porque são iguais entre si. Daqui nós tranquilamente conseguimos obter que o seno de ômega t mais delta é igual a menos 1. Veja um sinal de menos aqui. Então, quando o instante t for tal que o seno de ômega t mais delta é igual a menos 1, a velocidade assumirá o valor a ômega, o valor máximo a ômega. Ora, um valor angular para o qual o seno é menos 1 é, por exemplo, menos π sobre 2. Para este valor, nós sabemos que o cosseno é zero. E por que foi interessante tentarmos ver o cosseno
neste exemplo específico? Simplesmente pelo seguinte, porque vamos nos lembrar que a posição era A vezes o cosseno de ômega t mais delta. Vamos recapitular aqui o que nós temos. Nós aqui estamos averiguando um dos momentos possíveis em que a velocidade assume seu valor máximo. Será um instante t para o qual o seno de ômega t mais delta é igual a menos 1, isto devido a estas considerações aqui. Um dos ângulos para os quais o seno é menos 1 é evidentemente menos π sobre 2. Para tal ângulo, o cosseno vai ser zero. E, portanto, a posição vai ser no marco zero. O que significa isso? Que quando o objeto estiver passando por aqui, a velocidade será máxima. Vejam que isto é intuitivamente aceitável. O que nós fizemos? O objeto, originalmente, ele estava aqui. Nós demos uma empurrada no objeto, digamos, na direção da parede. Provocamos uma amplitude A e largamos ele. A força, evidentemente, neste momento que ele estava aqui, a força estava contrária à solicitação de movimento que nós havíamos feito. Aqui, no momento imediatamente anterior a largarmos o objeto, a velocidade evidentemente era nula. Na hora que nós largarmos o objeto, a velocidade começa a aumentar, passando por aqui com velocidade máxima. A partir daqui em diante, lembre-se, essa era a posição de equilíbrio, a partir daqui em diante, a mola que aqui chegou à posição, digamos, relaxada, aqui ela começa a puxar de volta o objeto para cá. Para cá a mola estaria comprimida, para cá a mola estaria distendida e, portanto, forçando de volta o objeto. Repetindo, ao largarmos o objeto que estava aqui, a mola o empurra para cá, para o outro lado. A velocidade vai aumentando. Aqui nós descobrimos que a velocidade é a máxima e vai diminuindo, até que neste ponto a velocidade é nula, que é precisamente o momento em que a velocidade muda de sentido. Ela passa a vir para cá agora, aumentando sua intensidade até de novo passar com intensidade máxima por aqui, e assim por diante. Velocidade nula nesses pontos e velocidade máxima aqui. Você pode verificar também que no momento em que a velocidade for menos a ômega, nós teremos o seno de ômega t mais delta igual a 1. E, portanto, o ômega t mais delta deverá ser π sobre 2, caso no qual o cosseno novamente será nulo. Você pode fazer jogo semelhante com isso, e isso fica como tarefa para você. Verificar que no caso da aceleração, ela será máxima nesses extremos, que são precisamente os lugares em que a mola estará mais comprimida ou mais distendida. A força que a mola fará sobre o objeto aqui, evidentemente, será maior. E aqui, como seria a posição, digamos, de relaxamento, a força seria mínima. E, portanto, a aceleração seria mínima. Nesse caso, você vai descobrir que a aceleração aqui é nula. Agora, uma pequena observação sobre análise dimensional. Observe a equação do movimento harmônico simples. Isto aqui é um ângulo. Então isso aqui é um ângulo, esse aqui é outro. Esse aqui é chamado ângulo de fase. Ômega vezes t é um ângulo. E, portanto, eu vou chamar no momento esse ângulo de alfa. Ômega, portanto, é ângulo sobre tempo. Em outras palavras, ômega é velocidade angular. Variação de ângulo sobre variação de tempo, que geralmente é dada em radiano por segundo, uma unidade muito comum. Mas se você parar para pensar, o que tem a ver um ângulo aqui, uma velocidade angular,
com esse movimento harmônico simples, uma vez que ele se faz tão somente ao longo de uma reta? Como nós não observamos rotação alguma aqui, por que teria sentido falarmos em velocidade angular? Muito bem, embora não seja aqui o momento de falarmos nisso, isso tem uma relação muito bonita com o movimento circular uniforme. Eu já adianto que é bem simples e revelador relacionarmos essas duas coisas, quando então os papéis de ômega e de delta ficarão, inclusive, mais evidentes. No momento, porém, é suficiente termos feito estas considerações.